Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 18. Colossenses, capítulo 2, versículo 18. Vamos orar ao Senhor? Pai, Abba, Pai, mais um culto, mais um momento, mais um encontro contigo. Eu lhe peço, meu Rei, que sua presença invade os lares, que seu amor seja visto, até mesmo quando a vara é usada. Que o cuidado, Senhor, de um pastor possa ser visto a querer defender o rebanho de todo e qualquer intruso ou ladrão que deseja matar, roubar e destruir, ao querer entrar de forma ilegal dentro do seu templo, dentro da sua casa. Pois eu lhe peço, Senhor, usa os meus lábios para falar e instruir a sua igreja. Muito obrigado, Espírito Santo, por estar aqui. Amém e amém. Colossenses capítulo 2, versículo 18. Hoje nós vamos ser ensinados pelo Espírito Santo do como identificar um ladrão, um ilegal que entra e que consegue entrar dentro do tabernáculo, representando o quê? Dentro da casa do Senhor. Então, obviamente, existe para esse apenas duas opções. Para um ladrão que entra de forma ilegal ou quando é confrontado, um ladrão pode se converter? Obviamente, pode se converter. E assim, não mais roubar. Mas se este não decide se converter e entrar dentro da casa, dentro do templo, dentro do tabernáculo do Senhor, pois a outra opção para esse é ser convidado a sair. Por quê? Porque assim nós vamos aprender por parte de Deus, pelas instruções que Paulo estava a ensinar para a igreja de Colossos, do como se deve proceder, quais são as advertências que um bom pastor, que um bom apóstolo adverte e ensina para seus membros, para seus discípulos. No caso dos colossenses, eram cuidados pela cobertura de Paulo. Então, nós vamos descobrir como age um verdadeiro apóstolo e como é a sua visão acerca dos ensinos que não são verdadeiros e de todo e qualquer intruso que possa ameaçar um rebanho. Disse Paulo na sua carta para os colossenses: não permitem, colossenses, não permite que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, ou seja, que não está no corpo, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus.
Esse será o versículo que nós vamos esmiuçar e entender de um apóstolo verdadeiro. Disse Paulo, não permite, Colossenses, que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeçam de alcançar o prêmio. Cuidado com os enganos dos que dizem que anjos apareceram e esses dizem ter recebido visões que não se apoiam na palavra e instrução de Cristo, na palavra de Deus e nos ensinos da Bíblia. Cuidado! É possível, meus irmãos, terem recebido visões ou supostas revelações dadas por Deus, sendo que não são verdadeiras? Pois eu vos digo, há duas formas de engano. Há pessoas que são enganados pela sua própria imaginação, porque são pessoas que fabulam. E inclusive a palavra de Deus fala acerca dessas pessoas que inventa e tem realmente uma imaginação muito fértil e começam a acreditar ao fruto da sua criatividade e se convencem que isso é visão, sendo que não é. Mas também há pessoas cujo possam receber visões abertas do próprio enganador, porque esses receberam o dom da visão, porém são usados por Satanás para que Satanás os induza ao erro e Satanás queira que tu veja aquilo que ele quer e não aquilo que deves ver. Então, Paulo, ele dá uma advertência. Cuidado com aqueles cujo pode até mesmo vir até você e dizer, eu vi anjos. Eu vi anjos. Gente, nesse ministério da OSCE, não creias tu que nós não nos movemos no profético. Nossa igreja se move nos dons espirituais. E vocês que são do ministério, obviamente, e tiveram oportunidade de se aproximar mais de nós, ir na festa dos tabernáculos, vocês certamente já sabem o quanto nós nos movemos no mundo espiritual. No ministério da OSCE, nós temos pessoas que têm visão aberta, que veem anjos, sim, que veem demônios, que inclusive foram instruídos por anjos, porque a Bíblia fala sobre isso, que foram provados, obviamente, pela maturidade que hoje temos e adquirimos para não sermos enganados e sermos induzidos por um falso espírito a acreditar e ensinar aquilo que não é. Porque todo espírito, a Bíblia fala, deve ser provado. E já Paulo sabia que até mesmo poderia ser e estava sendo criado uma ameaça dentro da igreja dos Colossenses para os fracos cujo se deixa influenciar ou pode ser impressionar por pessoas cujo dizem eu tive uma visão. Ou seja, falando diferentemente, eu sou uma pessoa espiritual. Deus me usa. Deus me usa. Então, obviamente, esse tipo de pessoa, a maioria desse tipo de pessoa, usam uma falsa espiritualidade para justamente se introduzir em ministério. E por muitos desses falsos profetas, quando não são denunciados, espalham seu veneno e assim, como disse Paulo, perdem o prêmio. Faz com que os escolhidos
percam o seu prêmio. Qual é o prêmio? E a sua salvação. Por permitir o falso ensino. Então não é à toa, meus amados, que Paulo adverte e corrige os colossenses com esse fato. Agora preste muita atenção, porque hoje à noite eu falarei muito em parábolas. E quando eu falo em parábolas, inspirado pelo Espírito Santo, obviamente vocês vão ter que se esforçar e entender, porque Deus quer que eu fale em parábola, porque o Senhor fala também em parábola. Preste muita atenção. Há muitos que querem entrar no tabernáculo, na casa do Senhor, aonde a presença está. Inclusive, alguns desses, eles querem usar o colete sacerdotal para entrar no lugar santo e assim descobrir o mundo espiritual, experimentar experiências sobrenaturais. E Paulo, ele deixa claro aqui, atenção, Colossenses. E eu vos digo nessa noite, atenção, membros da OSE. Primeiramente, os pequenininhos que Deus colocou para eu cuidar. Atenção. O que essas pessoas que querem experiências sobrenaturais, mas porque não são convertidos de verdade, inventa e criam experiências cujo podem ter sido induzido pelo demônio ou pelas suas próprias invenções. O que esses fazem? O que esses fazem? Esses que querem servir e serem vistos no tabernáculo, se esses não entram pela porta principal e única, meus amados, única porta autorizada para ser legal diante de Deus, se esse não entra pela porta que é Jesus Cristo, pela sua palavra, esses serão considerados como ladrões. Como ladrões, porque Jesus deixa claro e disse: eu sou a porta, aonde entra as ovelhas. Jesus estava se referindo à porta do tabernáculo. E no tabernáculo só havia uma porta, não duas. Aquela porta dianteira, se queria entrar, tinha que entrar. Por isso que ele é o único caminho. Não existe outra porta pelo qual possamos entrar e experimentar o sobrenatural e o mundo espiritual, se queremos descobri-lo. Então, essas pessoas que não querem passar pela porta, como vamos chamá-los? Assim como Jesus os chamou, os ladrões. E o que fazem esses ladrões? Para achar um jeito para entrar no ministério ou para entrar no tabernáculo, como eles procedem? Pois escutam o que eu vou lhe dizer. Esses esperam que todos durmam para pular a cerca do templo, porque para entrar legalmente no lugar santo deve-se passar primeiramente pela única porta do tabernáculo e depois pelo lugar de sacrifícios. Porém, esses ladrões, eles não querem. Então, como esses não querem, quando
todos estão dormindo. Eles entram pelos lados do átrio, usando as escadas fabricadas por mãos de homens. E quando pensa que ninguém os vê, porque são ladrões, ou ninguém os ouve, esses pulam rápido para não serem notados, mas não passam pela porta principal. Só que ali está. O que esses não sabem é que os sacerdotes verdadeiros que servem no templo, eles não cochilam, eles não dormem. Porque os sacerdotes verdadeiros sabem que as lâmpadas do candelabro devem estar acesas 24 horas no lugar santo. Então, como são prudentes e vigilantes, vigiem de manhã, de tarde e de noite. Então, acordado Samuel está e atento Samuel está. Quando esses ladrões entram ilegalmente pulando a cerca, o tombo e a queda deles é ouvido de Samuel, cujo Samuel está ocupando a apresentar incenso ao Senhor, porque Samuel é um homem de oração. E um homem que apresenta adoração em verdade e um sacerdote de verdade. Então, quando entra um ladrão, ele sabe, porque o barulho dele, ao cair e tombar de um lado para o outro, faz barulho e ele já sabe. Mesmo estando num lugar fechado, mesmo estando em 4 paredes, mesmo estando no lugar santo ou no lugar santíssimo, o barulho da queda do ladrão ao pular a cerca o denuncia. E quando o ladrão consegue entrar com suas próprias roupas sacerdotais, costurado com mãos humanas, disfarçado de entendido, disfarçado de espiritual, pois esse se esconde toda noite, à espera da reabertura do templo, esperando que toda venha trazer seu sacrifício. E cedo de manhã e à tarde, esse se esconde em meio a muitos honestos que passaram pela porta principal, que é Jesus. Porque assim, o ladrão se mistura com aqueles cujos trazem seus sacrifícios no átrio. E parece que ninguém sabe quem ele é, mas certamente Samuel, por ser homem de Deus, conhece quem entrou. Esses ladrões não revelam rapidamente quem eles são. Por quê? Eu vou lhe dizer por quê. Porque eles devem primeiro se relacionar com todos os fiéis do templo, para que depois, uma vez ter ganhado a sua confiança, o usurpador, o ladrão, o falso mestre, o falso cristão apresentar as suas visões imaginárias e falsos ensinos para os simples de entendimento. Esses homens, cujo fizeram para si roupas sacerdotais, querem ser reconhecidos pelos seus ensinos, querem ser reconhecidos pelos seus títulos adquiridos fora
do verdadeiro tabernáculo. Precisam, a qualquer preço, serem vistos e ouvidos pela espiritualidade adquirida fora do tabernáculo. Escrevem livros, mas são depressivos e suas casas estão em desordens. Seus filhos são reflexo do cabeça. Trazem seus diplomas, mas o carimbo não vem de Deus. Amam o tabernáculo, mas quando tiveram oportunidade de passar pela porta e pelo lugar de sacrifício, esses, cujo receberam as suas visões, conhecimento e instruções fora do templo, dizem em seus corações: eu não preciso de entrar aonde todos estão entrando, aonde os novatos estão entrando, ou seja, pela porta principal, aceitar Jesus e depois confessar os seus pecados, confessar aquilo que está errado. Não, eu sou espiritual. Eu não preciso fazer isso. Então, eu vou usurpar e passar pela porta que não é porta. Eu já recebi a revelação e a visão na minha casa, disse ele, lá no Egito. Afinal, Deus está em todo lugar. E se Samuel teve visão, por que não teria eu visões também e experiências? Então, vendo a ambição, o orgulho e a falsa humildade desse, o próprio Satanás proporciona para esse experiências no mundo espiritual. Pode um desses ter experiências sobrenaturais? Com certeza. Com certeza. Satanás, vendo a sua ambição, a sua má motivação e o orgulho que se esconde nessa pessoa, ele lhe dá aquilo que deseja. Porque ele é enganador. Principalmente para aqueles que dariam qualquer coisa para ter as experiências de Samuel. O odre velho desse não quer ser quebrado. Por quê? Porque é apegado no velho. Mas quer o vinho novo. Quer o vinho novo que Samuel tem. Mas por não receber vinho novo que vem do Senhor, porque Deus conhece todos os odres, esse se frustra e recorre ao vinho velho e passado que adquiriu, fora do verdadeiro tabernáculo. E esse homem, esse ladrão, cujo costurou para si mesmo as suas próprias vestes sacerdotais, é um grande admirador de Samuel. Ah, Samuel é um homem de Deus. Esse é um homem de Deus. Você lembra dessa experiência que Paulo teve? Quando uma mulher falava e gritava diante de todo mundo: esse Paulo é um homem de Deus. Pessoal, olha aí, é um homem de Deus. Até que Paulo, de repente, parou e exortou e disse assim: sai dela, Satanás. Elogios ou engano? Reconhece que Samuel é Samuel. Inclusive, acredita e sabe que Samuel é um homem de Deus. Porém, amados, eu vos aviso, cegado pelo orgulho, o anseio de querer ocultar uma posição ilegalmente, essa pessoa
ela é cegada, desculpe, pelo orgulho e o anseio de querer ocultar uma posição ilegalmente. E esse ilegal se mantém paciente, olha isso, durante um tempo, se mantém paciente entre todos, até que não aguenta mais e revela o que tem dentro do odre para revelar a sua falsa espiritualidade. Samuel sabe quem essa pessoa é, porque ouviu o tombo dele quando pulou a cerca, quando todos dormiam. Porém, esse não sabe que Samuel sabe. Ele não sabe que Samuel sabe. Então, o que está na mente de Samuel a respeito desse que entrou no tabernáculo com seus ensinos e visões sem ter entrado humildemente pela porta do templo? O que Samuel pensa desse? Pois Samuel disse em si mesmo: darei tempo para ela, ou darei tempo para ele se arrepender. Se com o tempo esse não se arrepender e não sair pela porta onde não entrou, para depois entrar novamente por ela, então irei intervir e denunciarei as vestes daquele cujo não foram dadas pelo Senhor. Porque parece, mas não é. Tem sonhos, mas são carnais. Tem visões. Tem visões, mas são visões alimentadas pela sua própria imaginação ou pelo próprio inimigo, cujo tem poder para induzir aquele a permanecer no engano. Entenderam, amados? Olha que fala em Colossenses 2,18. Não permitem que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Essa falsa humildade é traduzido por parecer aquilo que não é. Porque há uma pessoa que não é humilde, mas quer dar aparência de humilde, ela justamente engana muito bem. Amados, presta atenção, igreja, porque Paulo pregou isso para os Colossenses, estamos estudando, então não é à toa que eu prego ela hoje, porque Deus quer. O humilde passa pela porta, aonde as ovelhas que são ovelhas entram, passam pela porta do tabernáculo. O humilde deixa sua religiosidade, deixa seu orgulho no altar do sacrifício e queima junto com ele todos os seus livros antigos, adquiridos pela sabedoria do homem em tempo cujo não estava liberto. Mas para muitos, o orgulho lhes convence a dizer e a pensar: lá no Egito, pastor Cris, também tínhamos um tabernáculo e todos lá me valorizavam, pastor Cris, e me honravam. Eu era conhecido por sábio e inclusive água tinha lá e não faltava. Mas aqui eu não sou visto e não estou sendo reconhecido por Samuel. O que Samuel responde para esse? Samuel responde: por que então estás aqui? Ainda não tiveste a revelação?
que esse tabernáculo é verdadeiro e que esse tabernáculo não é uma vulgar réplica feita por mãos de homens, mas se reconheces a veracidade desse tabernáculo e o próprio Samuel, por que não queres entrar pela porta e depois apresentar teu sacrifício? Certamente, se fores humildes, faria isso. Mas as réplicas são réplicas. E por serem réplicas, até os que estão dentro da réplica são sacerdotes cujo costuram suas próprias vestes e não foram vestes dadas pelo Deus Todo-Poderoso, mas são apenas disfarces cujo eles mesmos costuraram para si mesmos. Mas quando um humilde quer ser humilde, mesmo tendo sido sacerdotes em templos de réplica, entende que dessa vez deverá entrar da forma correta e ser tratado pelo seu orgulho, ser tratado pela sua religiosidade, tratar seus maus costumes e engano. Pois um Samuel, que é Samuel, jamais permitirá que o falso triunfe e prospere no átrio do templo verdadeiro do Senhor. E muito menos entre no lugar santo para acender as lâmpadas do candelabro. Samuel não deixará. Olha que fala em Apocalipse 2:20. Diz assim: mas algumas poucas coisas tenho eu contra ti, Tiatira, que deixas Jezabel, mulher que se diz, eu sou profeta, que se diz ser profetisa, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que porém numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Quando existe um anjo do Senhor em Tiatira, certamente esse anjo é advertido e instruído. Quando há um Samuel em Tiatira, ele é instruído por Deus a barrar aquele que vem com ensino que não é, ou aqueles que trazem visões, mas não são visões verdadeiras vindo do Espírito Santo. Colossenses, capítulo 2, versículo 18. Disse Paulo: não permitem que ninguém tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos. Não deixe que isso os impeça de alcançar o prêmio. Cuidado. Cuidado. Há pessoas que têm prazer, que se admiram, que são influenciáveis, tão fácil, presa, porque são pessoas simples e lhe falta conhecimento e entendimento. São pessoas que têm prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos. E esses são enganados. São enganados pela sua concupiscência em querer serem espirituais sem ter entrado pela porta verdadeira.
E esses falsos profetas trazem seus costumes e conhecimentos de quê? De réplicas do tabernáculo. E querem ser aceitos e reconhecidos, mas não serão. Não serão. Sabes por quê? Porque essa igreja é uma igreja séria, cujo há Samuel como sacerdote. E se deixamos esses prosperarem, o que Paulo iria dizer? Quer saber? Paulo diria para esses que deixam, que toleram, muitos serão impedidos de alcançar o prêmio. Por causa disso, muitos podem se perder dentro do ministério, dentro de um tabernáculo sério. Pois a falsa humildade desses, mesmo estando no átrio do verdadeiro tabernáculo, porque Samuel foi instruído a dar tempo para esse, a dar tempo para esse se arrepender dos seus falsos ensinos e da sua falsa humildade. Pois mesmo estando conversando e estando em suposta comunhão com os irmãos no átrio do Senhor, pois Paulo diz em Colossenses 2,19, trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Colossenses 2,20, olha que diz, já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque como se ainda pertencesse a Ele, você se submete a regras. Por que vocês fazem isso? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria? Tem aparência de sabedoria? Com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Paulo, ele adverte, Paulo exorta os que morreram com Cristo, os que passaram pela porta, para os princípios elementares a terem cuidado com o que vem de tabernáculos replicados, que parecem, mas não são. Se de verdade reconheces Samuel ou reconheces Paulo, por que não fales como eles falam? E por que não te pareces a eles nos seus procederes e nos seus ensinos, já que queres estar no tabernáculo verdadeiro? Pois nessa noite, eu falo com alguns que querem permanecer nesse tabernáculo verdadeiro. Se não queimem os seus livros escritos em tempo onde viviam no Egito ou em tempos onde serviam em vulgares réplicas de tabernáculo, pois esses livros não serão aceitos e muito menos aqueles cujo desejam influenciar pela sabedoria desse século os simples e imaturos na fé. Quer saber o que aconteceu com Paulo em Atos 19? Olha que diz, muitos dos que creram
Assim que chegavam, começaram a confessar e a declarar em público suas más obras praticadas. Da mesma forma, muitos dos que haviam se dedicado ao ocultismo, reunindo seus livros de magia, os queimaram diante de toda a comunidade reunida. Cálculos dos seus preços. Chegou-se à estimativa de que o valor total equivalia a 50.000 moedas de prata. E assim, a palavra do Senhor era grandemente propagada e prevalecia, poderosa. Por acaso, a teologia desse século, cujas suas divergências confundem mais do que qualquer coisa, juntando as heresias dos que trazem revelações que não são revelações em meio dos evangélicos, não seriam eles comparados a livros anatemas? A livros dignos de serem queimados? Pois escutem o que eu vou lhe falar nessa noite. Se ainda não sabes qual livro é bom ou qual livro é ruim, chama Paulo e Timóteo. Porque esses que vivem dentro da tenda do encontro saberão certamente lhe dizer o que deves queimar e o que deves guardar. Mas, escuta isso, mas se Raquel, filha de Labão e sobrinha de Rebeca, rouba os ídolos do seu pai e quer os trazer para a casa de Jacó, quando Jacó deixou de ser um enganador, então o próprio Deus preparará uma situação para Labão reivindicar o ídolo da sua filha que ela tomou, roubou e escondeu. Você sabe por que Deus faz isso? Permite que Labão corre atrás de Raquel para dizer: Raquel, tu roubou meu ídolo e ele está contigo? Porque quando Jacó se arrepende de ser um enganador, lembra isso? Porque ele enganou seu irmão Esaú. Quando um Jacó foi transformado e se arrependeu de ser um enganador para ser chamado de Israel, Deus, o Senhor dos Exércitos, não permitirá que o opróbio, o maldito e as heresias, o ídolo, o falso ensino, os falsos costumes entrem na casa daquele que decidiu viver em santidade e fora da casa de um Labão, cujo pode ser comparada a uma vulgar réplica da casa do Senhor, porque na casa de Labão não se vivia os princípios de Deus. Mesmo ele se dizer: eu sou judeu, porque era um ídolo que ele escondia. Aliás, esse não escondia, era um idólatra judeu. Prestem atenção. Mesmo que Jacó não saiba ainda que Raquel esconde o que deveria ter queimado, Deus preparará o dia onde Raquel deverá entregar seu ídolo. Deus pode permitir que Raquel, Ele pode permitir que Raquel ande muitas milhas com os seus camelos, escondendo seu falso ensino, escondendo aquilo que Deus diz: isso está errado.
acompanhada até mesmo de um homem chamado Israel, até mesmo acompanhado de um homem de Deus. Mas antes de chegar no novo lar, aonde se espera chegar, Satanás, ele vai reivindicar o que Raquel esconde, porque é necessário que Raquel descubra a sua vergonha e a chance de Raquel se tornar uma mulher sábia e confessar que errou, entregar o ídolo, entregar os seus maus costumes que Raquel aprendeu de uma casa que não serve ao Senhor. Deixar a casa de Labão sem saudade do engano. Isso é a chance que Raquel terá. Subir novamente sobre seu camelo e focar o seu novo lar pelos novos e verdadeiros ensinos que Israel irá ensinar a Raquel. O que um Paulo nessa época diria para aquelas Raquel, cujo Deus a chama de escolhida, porém, ainda alguma coisa tenho contra ti, Raquel. Tu guarda, esconde um conhecimento que não provém de mim. O que um Paulo diria para essas Raquel? Que tem um propósito. Colossenses 2:23. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria. Fala bem, né, fulano? Com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum. Assim diz a palavra do Senhor. Entendeu, Raquel? Ou você quer que eu lhe explique de novo? Entendido? O papel de um Paulo, o papel de um Samuel é defender. A Raquel, nesse ministério, cujo ainda está sendo dado corda para Raquel, para que ela por si mesma não precise de Labão correr e reivindicar o seu ídolo, quando ela poderia falar: gente, eu sei, entendi, Jacó, isso aqui não presta. E eu vou fazer como no livro de Atos dos Apóstolos, queimar os livros que são livros humanos, de sabedoria humana, e não livros inspirados por Deus. Pois certamente Raquel poderá escrever: quando chegará na casa aonde Jacó for direcionado a levá-la, e ali poderá escrever. Amém? E aquilo que na nova casa Raquel escreverá, certamente será agradável. E Paulo e Timóteo dirão: não precisas queimar, porque isso foi escrito na casa de Israel. Oremos. Pai amado, muito obrigado por essa palavra linda, profunda. Bem sei que não é para todos, mas foi necessário.
que pela palavra o Senhor direcione, poda, corrige e assim venha trazer ordem dentro da casa. Porque esse tabernáculo, essa casa é do Senhor. E eu lhe agradeço, Senhor, por ter me colocado como Samuel a cuidar do seu tabernáculo e preparar essa geração e levá-la para assim poder entrar no lugar santíssimo. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.